Olá, eu sou Tota, esse é o meu podcast, minha sala segura, meu quarto do pânico, o meu submundo, onde eu compartilho algumas ideias, conselhos, reflexões, paranoias. Então aumentem o som, apertem os cintos e preparem-se para uma viagem através das caraminholas da minha mente. Alerta de spoiler. Hoje eu não vou falar só de mim. Quem ouviu o último episódio entendeu aqui a referência, né? E se você não ouviu, vá ouvir logo após o término deste aqui. Bom, vamos direto ao assunto. Maratona Harry Potter. Fiz uma maratona esses últimos dias, na última semana. Esses dias eu cheguei, assim, da minha aula e estava passando Harry Potter. Falei: "Ai, a gente podia maratonar qualquer dia desses", né. Na verdade, quem me deu a ideia foi minha mãe, né. Falou: "Ah, a gente podia maratonar qualquer dia desses os filmes". Eu falei: "Pois bem, faz tempo que a gente não maratona Harry Potter, vamos maratonar Harry Potter". Aí no mesmo fim de semana a gente já pegou pra assistir, toda vez eu chego à mesma conclusão. E eu queria saber de vocês, pra vocês, qual é o melhor filme da saga? E por que O Prisioneiro de Azkaban? Eu sempre chego nessa conclusão, gente, que é o meu favorito. O Prisioneiro de Azkaban é o meu favorito, ele é o reizinho de toda a saga. Por quê? Ele tem viagem no tempo, ele tem o patrono, ele tem o Picuço, que é o hipogrifo, ele tem o bicho-papão, ele tem o mapa do maroto, ele tem lobisomens, ele tem os dementadores. É assim, o crème de la crème, entendeu? É um pot-pourri das melhores coisas, coisas maravilhosas. Eu amo, é o meu favorito. É um filme que você assiste assim e fica passada, chocada. E eu acho que é nesse também que tem aquele ônibus doido. Eu acho que é. Que o Harry meio que vai fugir, assim, e aí tem aquele ônibus doido que anda em hipervelocidade, na velocidade da luz, os trouxas não conseguem ver e etcétera. Pra mim é o meu favorito. E é o favorito de muita gente, assim, muita gente gostava bastante da Câmara Secreta e do Cálice de Fogo. Eu sempre esqueço o nome do Cálice de Fogo. Toda vez que eu vou contar os filmes, na minha mão eu esqueço que o Cálice de Fogo existe, mas é o favorito de muita gente, porque tem, o Cedrico e etcétera. Mas não é o meu favorito. O Cálice de Fogo é até legal que tem, né, a competição e tal, mas cara, Prisioneiro de Azkaban é uma coisa, assim, que não tem, não dá, ele é redondinho, sabe, você assiste do começo ao fim, você fica passada, passada, amarrotada, bege de todos os filmes, eu acho que ele é o grande favorito. Aproveitando que eu citei aqui, passei assim por cima dos trouxas, para quem não sabe, você que nunca assistiu Harry Potter, sim, essas pessoas existem. Trouxa é como eles chamam as pessoas que não são bruxas, elas não têm magia, então eles chamam de trouxa os não magi. Enfim, eh, queria fazer um questionamento aqui que não estava no roteiro, mas eu lembrei que ele existe porque ele está lá no meu baú de conteúdos, aí eu fui lá buscar. O questionamento é o seguinte: por que o mundo bruxo gosta de conviver no mundo trouxa? Não faz sentido pra mim. Por que que eles não ficam só na maravilhosa realidade de magia? Porque, assim, eles saem, né, lá na hora que o Harry, ele vai pra escola, ele entra lá no na 9 3/4, ele meio que passa por uma parede mágica e vai pra outra realidade, muito entre aspas, né, porque ali é a mesma realidade, mas é outro acesso ali, é como se fosse a sala precisa, né, que ela tá lá, mas não tá também. Enfim, eles podem viver só no mundo deles, lá no beco diagonal, nos lugares e tal. Pra que volta para o mundo dos não magos, sabe? Não tem porquê, não faz sentido ficar no mundo que você tem que se esconder, por exemplo, que não tem as coisas legais que tem no mundo mágico, que tem lá em Hogsmeade, que tem lá no Beco Diagonal, que tem no mundinho deles ali mágico, nas áreas ali que eles podem ser, crescer e aparecer. Pra que ficar voltando para o mundo trouxa? Tudo bem que eles, né, uma parte deles tem família no mundo trouxa e etcétera, mas cara, eu não ia ficar a maioria do tempo no mundo trouxa. O Harry e a Hermione, por exemplo, os 2 moram a maioria do tempo no mundo trouxa. Tipo, porque fica lá
em outro lugar, sabe. O Rony não, o Rony já mora ali num lugar mais afastado, que ele pode, se ele aparecer, a família dele faz magia à torta à direita, e é isso aí. Os outros 2 não, fica voltando para o mundo trouxa, o Harry ainda voltando para aquela família desgraçada que ele tem, escrotos do caralho, e ele fica voltando. Pra quê? Se ele podia simplesmente fazer dinheiro com magia e morar, eh, em outro lugar. E é por isso que a minha história, como eu disse em outros episódios, não teria nem 30 minutos, porque eu resolveria assim, sabe, não ia ter conflito, porque não é nem que eu fujo dos conflitos, é que eu resolvo os conflitos assim, acabou, não tem essa de ficar enrolando. Enfim, eu queria, se eu fosse bruxa, eu não ia ficar voltando não, ia dar um jeito de viver só no mundo bruxo, porque ai, gente, ficar pegando ônibus, ai, pelo amor de Deus, né, dá licença. Como eu comentei, fazia tempo que eu não maratonava Harry Potter. Faço isso de vez em quando, sabe, é bom. Eu maratono Harry Potter, maratono Maze Runner, maratono, Divergente, Crepúsculo. Por que que eu faço isso? Porque são coisas que eram da minha infância, da minha adolescência. E por que eu faço isso? Porque eu acho importante que a gente faça isso, maratonar esse tipo de coisa que era lá da nossa infância, da nossa adolescência, para manter a nossa criança viva, para que a vida adulta e as suas dificuldades não nos apodreçam por dentro, sabe. É importante a gente manter a nossa criança viva. Convenhamos, não é fácil ser uma pessoa adulta, principalmente nos dias de hoje, no auge da decadência do capitalismo, que é o capitalismo tardio, como as pessoas pesquisadoras e estudiosas falam aí na mídia, etcétera. No auge da decadência do capitalismo e do crescimento do conservadorismo extremo de direita. Não está sendo fácil, galera. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. E falando em conservadorismo, da extrema direita, os comensais da morte, eh, fazendo gancho, vamos agora falar do elefante branco na sala, a transfobia de J.K. Rowling. Pra quem não sabe, a J.K. Rowling, ultimamente, ela tem sido um completo desserviço para a comunidade trans. E eu separei aqui uma matériazinha, né, para embasar em argumentos e fatos, que é uma matériazinha da Glamour. Aí eu vou ler uns pedaços aqui da matéria para vocês se inteirarem, para a gente ficar na mesma página. O nome da matéria é uma análise completa da controvérsia sobre os comentários de J.K. Rowling a respeito de sexualidade. É uma matéria bem extensa, eu vou pegar só algumas partes, depois eu vou indicar lá onde está, para quem quiser ir mais a fundo. Mas enfim, tudo começou lá em 2020, 6 de junho de 2020, durante a pandemia. Ela retweetou um artigo de opinião que falava, que usava o termo, né, pessoas que menstruam. E aí ela ficou incomodada com o termo pessoas que menstruam. E aí ela retweetou falando, né, pessoas que menstruam, tenho certeza de que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajuda? Seria mulheres? 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 Então, tipo, ela não gostou do termo pessoas que menstruam e aí fez esse tweet. E aí, minha filha, daí pra frente foi por água abaixo, porque um monte de gente, apontou a transfobia dela e etcétera, o comentário transfóbico, como ele era problemático, enfim, e ela continuou essa discussão respondendo as pessoas que estavam retrucando ela. Se sexo não é real, não existe atração pelos mesmos sexos. Se sexo não é real, a realidade vivida por mulheres no mundo todo é apagada. Eu conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo impede que muitas pessoas discutam suas vidas de forma significativa. Não é ódio falar a verdade. A ideia de que mulheres como eu, que têm empatia por pessoas trans há décadas, sentindo afinidade por elas porque são vulneráveis da mesma forma que as mulheres, ou seja, a violência masculina, odeiam pessoas trans porque acreditam que sexo é real e tem consequências concretas, é um absurdo. Respeito o direito de cada pessoa trans de viver da maneira que lhe pareça autêntica e confortável. Marcharia com vocês se fossem discriminados por serem trans. Ao mesmo tempo, minha vida foi moldada por ser mulher. Não acredito que seja odioso dizer isso. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O sexo é sexo e identidade de gênero é identidade de gênero. Ela estava misturando as coisas ali, né? E aí foi uma série de tweets e etc.
E aí em 10 de junho ela publicou um longo post no site dela e no Twitter, falando a respeito de ser feminista radical, né. E aí no meio disso ela se explica e ainda fala, né, que se interessou por questões trans, enquanto pesquisava para uma personagem que estava escrevendo. E aí ela listou ali 5 razões para se preocupar com o novo ativismo trans, como se fosse uma ameaça, né. E aí a matéria traz, né, os tweets iniciais de Rowling e sua subsequente reafirmação geraram muita indignação entre ativistas trans e fãs de Harry Potter, muitos dos quais encontraram conforto na história de um forasteiro que encontrou um lugar ao qual pertencia. Então, Harry Potter tem essa coisa, né, de identificação com uma pessoa que era ali deslocada e etc, viveu tudo que viveu, enfim, tem uma questão ali de identificação, claro, que não é a mesma coisa, completamente diferente, mas tem uma questão ali do deslocamento social e etc. Várias pessoas do elenco se posicionaram contra e também a favor, infelizmente, dela, mas o próprio Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter, foi o primeiro a se declarar assim. Ele falou: "Sei que alguns veículos de imprensa provavelmente vão querer pintar isso como uma briga interna entre J.K. Rowling e eu, mas não é disso que se trata, nem é o que importa agora. Embora Joe seja inquestionavelmente responsável pelo rumo que minha vida tomou, como alguém que teve a honra de trabalhar e continua trabalhando para o projeto Trevor na última década, e simplesmente como ser humano, sinto-me compelida a dizer algo neste momento. Mulheres transgêneros são mulheres. Qualquer declaração em contrário apaga a identidade e a dignidade das pessoas transgênero e vai contra todas as recomendações de associações profissionais de saúde que têm muito mais experiência nesse assunto do que Joe e eu." Ela deu aquela alfinetada, né, de que a gente nem deveria estar falando sobre isso. Enfim, a todas as pessoas que agora sentem que sua experiência com os livros foi prejudicada ou diminuída, peço sinceras desculpas pela dor que esses comentários causaram. Espero sinceramente que vocês não percam completamente o que havia de valioso nessas histórias para vocês. E na minha opinião, ninguém pode tirar isso. A Emma Watson também, ela se manifestou, mas meio que, assim, joguei no ar, assim, só para não ficar em silêncio. Ela falou: "Pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas ou ouvirem que não são quem dizem ser." E isso, tipo, não foi resposta ao Twitter ao tweet da JK, né, ela só postou no próprio Twitter, assim, no meio da tempestade. O Rupert Grint, que é o Ron Weasley, né, falou também: "Eu apoio firmemente a comunidade trans e compartilho dos sentimentos expressos por muitos dos meus colegas. Mulheres trans são mulheres, homens trans são homens." Enfim, um monte de gente, falou sobre a respeito, teve muita repercussão dentro e fora da bolha de Harry Potter. E aí o o ator lá do Animais Fantásticos, que é a sequência de Harry Potter depois que a saga terminou, que conta a história antes de Harry Potter, ele é o cara que fez a garota dinamarquesa, né, que também gerou o maior burburinho, porque ele é um homem cis e estava interpretando uma mulher trans, enfim. Ele disse: "O respeito pelas pessoas transgêneros continua sendo um imperativo cultural, e ao longo dos anos tenho me esforçado para me educar constantemente. Este é um processo contínuo. Como alguém que trabalhou tanto com J.K. Rowling quanto com os membros da comunidade trans, queria deixar absolutamente claro meu posicionamento. Discordo dos comentários de Joe. Mulheres trans são mulheres, homens trans são homens e identidades não binárias são válidas. Eu jamais falarei em nome da comunidade, mas sei que meus queridos amigos e colegas transgênero estão cansados deste questionamento constante de suas identidades, que muitas vezes resultam em violência e abuso. Eles simplesmente querem viver suas vidas em paz e é hora de deixá-los fazer isso." E aqui ele já, né, meio que contextualiza melhor o rolê, porque ele fala as mulheres trans, os homens trans e identidade não binária, porque a questão lá no início era sobre menstruação, né, e não era sobre sexo, sobre gênero, era sobre menstruação, e aí se transformou num babado, e pessoas trans, homens trans e pessoas não binárias também menstruam, sabe, e não são mulheres, não são só mulheres que menstruam. Então o termo lá que ela se incomodou, pessoas que menstruam, tá totalmente correto. Ela é que tá num delulu, sabe. Então assim, não dá pra engolir. Ainda mais que ela continuou, mas vamos chegar lá. Continuou fazendo várias reclamações no Twitter, falando sobre medicinas, falando sobre médicos que estão preocupados com essa onda de trans e não sei o quê, falando que a terapia hormonal que as pessoas trans fazem quando estão em transição é uma terapia de conversão, é uma terapia de conversão, disfarçada, sabe. Lá atrás a gente tinha, né, terapia de conversão para curar pessoas LGBT, como se elas estivessem doentes. Aí ela fala que a terapia hormonal é uma nova terapia de conversão disfarçada.
enfim, fala um monte de baboseira na internet. Fica complicado, sabe, porque é um meio, assim, de desinformação muito grande. E ela não é qualquer pessoa, ela é uma pessoa da mídia. Continua. Seus livros mais recentes não estão ajudando. Parte um. Em 14 de setembro de 2020, seu livro Trouble Blood provocou mais uma onda de indignação após uma resenha preliminar começar a circular. O livro supostamente acompanha uma detetive na caçada de um assassino em série cisgênero que se veste de mulher para caçar e assassinar mulheres cisgênero. É babado. A resenha do Telegraph o descreve como um livro cuja moral parece ser nunca confie em um homem de vestido. E aí traz uma coisa de se desconfiar, porque para ela uma pessoa trans, uma mulher trans, é um homem de vestido. E ela deixou isso bem claro. Ela deixa isso bem claro. Fica complicado, sabe, ela associar mulheres trans a um homem criminoso que se veste, que se apropria dessa vivência para cometer crimes. Aí fica difícil, sabe, não dá. Tem uma frase que colocaram num tweet, que subiram junto com uma hashtag que bombou na época, que é RIP J.K. Rowling, e aí fizeram um tweet assim: "Ela está convencida de que é uma mártir e que esta é a sua missão suicida". Tipo, ela pegou, essa causa pra ela defender, que nem o povo da direita faz aqui, por exemplo, que eles fazem com a Erika Hilton, que eles acham que a Erika é um bicho-papão, um bicho de 7 cabeças, uma quimera, e eles criam coisas absurdas, cria a mamadeira de piroca, cria o guia gay, enfim, essas coisas que eles criam, tipo isso. Em 2021 começaram a circular os rumores da série nova que a HBO tá produzindo. Tudo reacendeu de novo, porque fala de Harry Potter é basicamente falar dela, porque ela criou essa merda, não tem como desassociar, não tem aquilo de: "Ai, separar o autor da obra", não tem como, e eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, se eu lembrar, mas eu vou lembrar. Tem essa parte que eu acho, assim, meio engraçada. Ela não retornou para o especial do 20º aniversário dos filmes de Harry Potter na HBO Max. Embora J.K. Rowling tenha aparecido em Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts apenas por meio de imagens de arquivo, ela nega ter sido excluída pela Warner Bros. Em uma entrevista com Graham Norton para a Virgin Radio UK, em agosto de 2022, ela corrigiu o apresentador quando ele mencionou que havia sido excluída do especial. "Na verdade, eu não fui convidada para participar e decidi que não queria", disse ela, segundo a Vanity Fair. "Achei que o foco seria mais nos filmes que nos livros, sabe? Com toda a razão, já que era isso de que se tratava o aniversário. Então ninguém disse não vem." E eu acho que ela claramente não foi convidada. Ou se foi, foi convidada tipo: "Ah, mas se você quiser não vir, vai ser melhor. Pra você, não que a gente esteja com medo de sujar nossa imagem, eu acho que vai ser melhor pra você não aparecer." Enfim. Parte 2 dos livros mais recentes não está ajudando. Em agosto de 2022, Rowling começou a promover seu novo romance, The Ink Black Heart, publicado sob o pseudônimo de Robert Galbraith. Ela tá tão com o cu tão fechado com medo que nem publicou o livro no nome dela. No livro, que tem mais de 1000 páginas, o trabalho de uma cartunista do YouTube é acusado de ser racista, transfóbico e capacitista. Ela então tem seus dados pessoais divulgados, é ameaçada de estupro e morte, e por fim é esfaqueada até a morte em um cemitério. De acordo com a opinião de um crítico, o livro mira nos guerreiros da justiça social. Mas o livro não é baseado nas controvérsias de Rowling, diz Rowling. Devo deixar bem claro, depois de algumas coisas que aconteceram no último ano, que isso não retrata aquilo, disse Rowling a Graham Norton em uma entrevista. "Eu já havia escrito o livro antes de certas coisas acontecerem comigo online. Eu disse ao meu marido: 'Acho que todos vão ver isso como uma resposta ao que aconteceu comigo.' Mas na verdade não era. O primeiro rascunho do livro já estava pronto quando certas coisas aconteceram." Uhum, sei. Só acredito com print, data, hora, enfim. Mas mesmo que tenha acontecido antes, era de bom tom publicar um negócio que basicamente te coloca como: "Ai, como eu sou coitadinha, como eu sou vulnerável. Ai de mim, estão me perseguindo." Ah, pelo amor, né, gata? Tem outra parte. Uma artista transgênero revende livros de Harry Potter com novas capas que omitem o nome de Rowling. A artista gráfica e ilustradora canadense Lau Flon, que é transgênero, chamou bastante atenção ao iniciar um projeto de compra de livros usados de Harry Potter e substituição das capas por versões redesenhadas sem o nome de J.K. Rowling.
Em um vídeo do TikTok de fevereiro de 2022, Flon disse: Meu objetivo com este projeto é engajar de forma crítica e oferecer uma opção para as pessoas que ainda querem curtir Harry Potter sem apoiar J.K. Rowling. E aí tem um ponto que eu acho provocativo no lugar certo, sabe? Porque ela tá fazendo dinheiro como pessoas trans em cima da obra da J.K. Rowling, que é transfóbica. Aí eu achei Conte de la Conte, sabe? Tipo, eu vou ganhar dinheiro em cima do seu trabalho, sua transfóbica do caralho. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, sabe? Ganhar em cima das pessoas que são mesmo conservadoras, as pessoas que são assumidamente preconceituosas, as pessoas que assumidamente querem o nosso fim. A gente vai e ganha dinheiro às custas dessas pessoas sim, a gente alcança o sucesso às custas dessas pessoas sim, que aí ela vai ficar mais indignada ainda. Você quer ter raiva de mim? Você quer ter ódio de mim? Você vai ter com motivo agora, porque eu vou ganhar dinheiro em cima do seu trabalho, em cima da sua transfobia, sua cachorra. Lançaram um jogo, né, recentemente, meio recentemente, não sei se é tão recente. Sei que lançaram, não sei se é tão recente, acho que já tem uns 2, 3 anos, enfim. Hogwarts Legacy, um videogame baseado na franquia, aparentemente introduz uma personagem transgênero. Segundo Entertainment Weekly, o aguardado Hogwarts Legacy, um videogame ambientado no universo de Harry Potter, apresenta uma nova personagem, Sirona Ryan, que aparentemente é transgênero. Embora Sirona, uma garçonete do Três Vassouras, não seja explicitamente identificada como transgênero, uma fala dela é bastante sugestiva, referindo-se à sua amizade com um doente. Ela diz: Não o vi há anos, quando ele apareceu alguns meses atrás, mas ele me reconheceu instantaneamente. O que é mais do que posso dizer de alguns dos meus colegas. Eles levaram um segundo para perceber quem eu era, na verdade, uma bruxa e não um bruxo. Jogaram no ar, né? A Warner Bros. Games já enfrentou críticas por Hogwarts Legacy, que cria uma nova fonte de receita, dinheiro, para o Rowling. Isso é importante, grave essa informação. Questionado sobre as preocupações pela higiene, o diretor do jogo, Alan Till, disse: Sabemos que nossos fãs se apaixonaram pelo mundo mágico e acreditamos que se apaixonaram por ele pelos motivos certos. Sabemos que é um público diversificado. Para nós, o importante é garantir que o público que sempre sonhou com este jogo tenha a oportunidade de se sentir acolhido de volta, que eles tenham um lar aqui e que este seja um bom lugar para contar sua história. Gente, Harry Potter, como eu disse, tem muito fã. Harry Potter engaja. E eles não iam perder esse dinheiro, né? Vamos colocar aqui uma personagem, tá, né? Botar uns panos quentes, a gente falar que fez alguma coisa. Não é muita coisa, né? Principalmente porque eles não deixam isso explicitamente dito, que é uma personagem trans. Mas, enfim. Teve um podcast que essa cachorra teve a pachorra de comparar ativistas trans com os comensais da morte do filme. Que velha safada! Pois é, vamos lá. Segura na minha mão. Vem cá. Não vamos soltar. Calma, estamos chegando lá. Rowling compara o movimento pelos direitos dos transgêneros aos comensais da morte. No quinto episódio do podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, a autora descreve o movimento pelos direitos trans como perigoso. E aí tem um trecho. Alguns de vocês não entenderam os livros. Os comensais da morte afirmavam: fomos feitos para viver em segredo, e agora é nossa hora. E qualquer um que se colocar em nosso caminho deve ser destruído. Se você discordar de nós, você deve morrer. Eles demonizavam e desumanizavam aqueles que não eram como eles. Estou lutando contra o que eu considero um movimento poderoso e insidioso e misógino, que ganhou enorme força em áreas muito influentes da sociedade. Não vejo esse movimento em particular como benigno ou impotente. Por isso, infelizmente, me solidarizo com as mulheres que lutam para serem ouvidas contra as ameaças de perda de meios de subsistência e ameaças à segurança. Tipo, bicha, do que você tá falando? Sabe? Ela tá comparando os comensais da morte, que matavam qualquer um que aparecia na frente dele, como se pessoas trans estivessem matando qualquer pessoa na frente delas para elas conseguirem ser trans. Aonde isso tá acontecendo, bicha? Para de ser doida! Toma seu remédio. Eu, hein? E o Daniel, muito reizinho, em 2023, no final do março de 2023, ele promoveu uma série de videocasts assim, com conversas de mesa redonda com jovens LGBT+, moderadas por aliados adultos. E aí ele fala: ouvimos muitas pessoas falarem sobre jovens trans e os vemos com frequência nos noticiários, mas raramente ouvimos esses jovens diretamente. Foi um privilégio absoluto conhecer e ouvir esse grupo incrível de jovens. No fim das contas, se você vai falar sobre crianças trans,
pode ser útil realmente ouvi-las, dando aquela bela alfinetada na J.K. Rowling, que constantemente continua soltando transfobia na internet. Inclusive, tirem a internet dessa velha. Tem uma youtuber que se chama Natalie Wynn e ela tem um canal no YouTube chamado ContraPoints, que ela argumenta contra a J.K. Rowling e basicamente chama ela de diva de direita, idiota útil para o patriarcado, que é exatamente o que toda mulher de direita é, uma idiota burra útil para o patriarcado, que recentemente a gente viu, né, a Michela Bolsonaro compartilhou um vídeo com os desgostos dela dentro do partido dela, que ela não era ouvida, que ela não era considerada, e que ela se sentia usada, não sei o que, sei que lá. Ah, jura, querida, que os homens iam aproveitar de você? Os patriarcas conservadores da direita extrema iam não ouvir uma mulher, iam se aproveitar dela, iam usar ela? Jura? Que você não sabia disso? Ah, pelo amor, viu? Diva de direita, assim como a J.K. Rowling está sendo uma diva de direita, e tendo o que ela merece, né. Ainda sobre a série, teve lá o anúncio da série e tal, o pessoal falando sobre boicote à série, né, de não assistir, etcétera. E a Cristina teve a pachorra de comentar ainda com sarcasmo: "Notícias terríveis, que me sinto na obrigação de compartilhar. Ativistas nas minhas menções estão tentando organizar mais um boicote ao meu trabalho, desta vez à série de TV Harry Potter". O sarcasmo é evidente, escrito aqui na matéria. É uma cachorra mesmo, porque ela sabe que ela vai ganhar dinheiro, porque é o nome dela que tá lá, porque assim ela não ia ter, a história em si, e ela é criadora, ela vai ganhar dinheiro em cima dessa merda. E aí todo mundo, né, querendo organizar um boicote à série, né, fazer com que a série não acontecesse. Infelizmente a série está acontecendo, ainda nem foi lançada, mas está acontecendo. Agora o buraco começa a ficar bem fundo. Rowling insiste que preferia ir para a prisão a usar corretamente os pronomes de uma pessoa trans. Segundo o Deadline, a autora apareceu responder a uma reportagem da Daily Mail de 14 de outubro de 2023 que sugeria que o movimento trabalhista britânico estaria trabalhando para criminalizar ataques baseados na identidade de gênero. Tais crimes, insistiram os críticos na reportagem, acarretariam pena até de 2 anos de prisão. E aí ela fala: "Cumprirei 2 anos de pena com prazer se a alternativa for ser obrigada a falar e a negar a realidade e a importância do sexo". Esse comentário foi uma resposta a um seguidor que disse que ela poderia ser presa por suas opiniões, e aí ela respondeu: "Que vem o processo judicial. Será mais divertido do que qualquer coisa que já fiz em um tapete vermelho". Sabe? Tipo, ela já não tem mais medo de falar que ela é transfóbica mesmo, ela está falando na internet, ela não é mais velado, ela está expondo que ela é uma transfóbica filha da puta. E aí teve a nova lei de crimes de ódio e ordem pública da Escócia, que criminaliza comportamentos transfóbicos, ameaçadores ou abusivos, que entrou em vigor em 1º de abril de 2024. E aí ela publicou: "É impossível descrever ou abordar com precisão a realidade da violência e da violência sexual cometidas contra mulheres e meninas, ou tratar do atual ataque aos direitos das mulheres e meninas, a menos que nos seja permitido chamar um homem de homem. Atualmente estou fora do país, mas se o que escrevi aqui se qualificar como uma ofensa nos termos da nova lei, aguardo ansiosamente ser presa quando retornar ao berço do iluminismo escocês". Sabe, tipo, ai, tô fora do país agora, tô falando aqui várias merdas, mas quando eu voltar pro país, se eu precisar ser presa, eu vou ser presa. Tipo, ela podia ter ficado quieta, sabe, ela não precisava ter falado nada, ela quis provocar. Ela ainda criticou vários nomes de mulheres trans, possivelmente tornando-as alvos de assédio direcionado por parte de seus seguidores, porque tem gente que continuou seguindo essa cachorra, tem gente que concorda, né, infelizmente. Não dá pra engolir. Teve aquele rolê da boxeadora nas Olimpíadas de 2024, e ela se envolveu. Rowling volta a viralizar por afirmar falsamente que uma boxeadora argelina é uma mulher trans. Nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, uma luta de boxe feminina entre a boxeadora italiana Angelina Carini e a argelina Imane Khelif terminou quando Carini desistiu da luta apenas 46 segundos após receber um soco de Khelif. No Twitter, Rowling publicou uma foto da luta e afirmou que Khelif era uma mulher trans. Poderia haver alguma imagem que resuma melhor o nosso novo movimento pelos direitos dos homens? O sorriso presunçoso de um homem que sabe que está protegido por uma estrutura esportiva misógina, se deliciando com o sofrimento de uma mulher que ele acabou de socar na cabeça e cuja ambição de vida ele acabou de destruir, escreveu Rowling. E aí a matéria, né, fala. Na verdade, que ele foi designada como mulher ao nascer e consta como mulher em seu passaporte.
Após a controvérsia, a própria Karine defendeu sua oponente, de acordo com The New York Times, afirmando: "Toda essa controvérsia certamente me deixou triste, e também senti pena da minha oponente. Ela não teve nada a ver com isso e, assim como eu, estava ali apenas para lutar." E ela continuou insistindo no Twitter, retrucando os fatos de que ela não é uma mulher trans, ela é uma mulher cis. E aí a atleta entrou com um processo contra a Rowling e contra o maldito Elon Musk por cyberbullying que sofreu durante, as Olimpíadas e os ataques que sofreu, né, porque foram vários ataques. Em vez de se tornar mais cautelosa, isso aparentemente fez com que o Rowling mudasse seu foco de especular sobre atletas para simplesmente encontrar e ridicularizar atletas transgênero. Em uma atitude particularmente cruel, ela usou o Twitter em setembro de 2024 para atacar uma atleta paralímpica italiana com deficiência visual e sim, uma mulher transgênero. Valentina Petrilho, não sei, é uma velocista e uma mulher trans assumida, a primeira a competir em uma prova de atletismo nos Jogos Paralímpicos. Embora ela nem sequer tenha chegado à final, Rowling se ofendeu chamando-a de trapaceira. Tipo, aí ela achou de bom tom ir atrás de toda atleta assumidamente trans para atacar essas atletas. Vocês estão acompanhando que essa mulher está, assim, sendo o Voldemort para as pessoas trans? E ela está, tipo, ela escolheu estar nesse lugar. Ela podia ter ficado quieta, ela podia ter voltado atrás, sabe? Ela podia ter ficado na miúda, não. Ela quis continuar. Tem outra parte crucial. Rowling comemora a definição de mulher, entre aspas, da Suprema Corte do Reino Unido com um charuto. Em 16 de abril, a Suprema Corte do Reino Unido decidiu que o conceito de sexo é binário, uma pessoa é mulher ou homem, definindo ainda que os termos mulher e sexo referem-se a uma mulher biológica e ao sexo biológico. Essa definição exclui mulheres trans das proteções baseadas no sexo previstas na Lei Britânica de 2010, conhecida como Lei da Igualdade. Abre aspas. "Adoro quando um plano dá certo", escreveu ela no Twitter, junto com uma foto sua fumando um charuto. Segundo a MSNBC, Rowling teria doado 70 mil para a For Women Scotland, a organização que entrou com o processo original que chegou à Suprema Corte. Vocês entenderam que ela financiou essa parada, né, de definição de que gênero era uma coisa binária, que ou você é homem ou você é mulher. Ela financiou esta merda. Com que dinheiro? Com o dinheiro que ela ganhou com Harry Potter. Vão acompanhando aí o raciocínio. Tem uma parte aqui que é engraçada também, assim. Tom Felton está grato a Rowling, mas os fãs não estão impressionados. Tom Felton era o Draco Malfoy. No momento que não chega a ser odioso, mas sim desconectado da realidade, Tom Felton ignora as controvérsias dizendo que Harry Potter une o mundo. Então ele é grato a Rowling e bem, vamos deixar por isso mesmo. Felton recentemente se juntou ao elenco de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, interpretando quem mais? Draco Malfoy. Então entendemos por que ele ainda é grato pela oportunidade. Mas ignorar com tanta indiferença um símbolo de opressão e violência muito reais que muitas pessoas enfrentam, dizendo que você não tem conhecimento disso, quando essa conversa já dura 5 anos, que coisa! Gente, ele não vai falar nada, né? Ele tá na peça, tá ganhando dinheiro também com isso. Ele vai falar o quê? Vai discordar da mulher? Não vai, ele não é idiota. Aliás, ele é, mas assim, ele tá lá no meio. Essa parte aqui é engraçada. O CNL responde novamente. Durante a estreia da temporada do CNL em 4 de outubro, Bowen Yang usou novas próteses para compartilhar suas opiniões sobre o assunto como Dobby, o elfo doméstico, no quadro Weekend Update. Com medo? Por que Dobby estaria com medo, senhor? Dobby está prestes a se pronunciar publicamente sobre pessoas trans, só isso. O mestre mandou Dobby à televisão para definir de uma vez por todas o que uma mulher, senhor. A mestra de Dobby, neste caso, é J.K. Rowling, que, segundo ele, fez tanto por Dobby e pela inclusão em geral. Alguns exemplos. Lembra quando Dumbledore era gay depois que os livros foram publicados? E quando Hermione era negra, só na Broadway? E quando Cho-Chang era Cho-Chang era asiática? Dobby não consegue lembrar essa personagem Cho-Chang era asiática. Como Dobby, Young explica que banheiros femininos são só para mulheres e meninas e fantasmas de meninas. Como de costume, Young se entrega totalmente à performance, pulando por cima da mesa para bater a cabeça na câmera por ser vergonha alheia da geração millennial. Michael Che, no entanto, não leu os livros bregas e pede a Dobby que explique por que está se punindo. Por quê? Dobby não sabe, diz Young imitando Dobby.
Talvez porque os elfos domésticos sejam sempre o problema, mesmo que sejam apenas 1% da população. Mas os elfos domésticos não são vítimas. A mestra Rowling é que é. Obviamente, ele não está mais falando dos elfos domésticos. E eu achei, assim, muito sagaz. Muito sagaz. Sabe aquela alfinetada chique, aquela alfinetada com glamour, aquela alfinetada elegante, num programa ao vivo ainda? Eu achei Caixa Delacante alfinetou, assim, na carne dessa vagabunda cretina, usando também da criação dela, porque o Dobby é criação dela. Então aqui ele coloca a J.K. Rowling como vilã da vida das pessoas trans, que são 1% da população, ali como ele deixa no ar, mas somos o problema do mundo. E aí ela estava sem nada para fazer, J.K. Rowling critica a lista de mulheres do ano da revista Glamour UK. A revista Glamour UK homenageou The Dolls, um termo criança para mulheres trans, como parte da matéria de capa Mulheres do Ano deste ano. Enquanto os direitos trans enfrentam ameaças crescentes no Reino Unido, a Glamour homenageia 9 das vozes mais inovadoras da comunidade na premiação Mulheres do Ano deste ano, escreve Sean Fay, jornalista da Glamour UK. Da moda e música ao trabalho beneficente e ativismo. Essas pioneiras trabalham incansavelmente para empoderar, apoiar e celebrar as vozes trans. Embora Rowling não tenha sido mencionada na matéria da Glamour, Maxine Heron, diretora de comunicação da organização britânica Nora Face, liderada por pessoas trans, criticou a obsessão de Londres com a comunidade trans no último ano. Há uma obsessão com pessoas trans agora, e isso está nas conversas que você ouve no ônibus ou em um café. E está nas manchetes que você vê em mais um tabloide, disse ela. Fiz a transição na adolescência e passei cerca de 9 anos vivendo sem revelar minha identidade, o que chamamos de invisibilidade. Esta era atual é a primeira vez que questiono se fiz a coisa certa ao sair do anonimato, porque estou percebendo como teria sido esse privilégio ao longo prazo. E meus amigos que ainda estão no anonimato estão muito felizes por continuarem assim. Acho que, da forma como me sinto em relação à minha própria transgeneridade, por mais que eu não tenha vergonha dela, e eu tenha orgulho de ser uma mulher trans, é a primeira vez que me pergunto se me assumir foi a coisa certa. É um momento muito difícil para ser uma pessoa trans que se expõe publicamente. Também tenho recebido muito ódio online de uma forma que nunca havia enfrentado antes. Se eu pudesse usar uma varinha mágica e provocar uma mudança específica, seria nos recursos disponíveis para assistência médica e apoio à saúde mental. É claro que J.K. Rowling não gostou que a revista Glamour desse destaque a mulheres trans. Cresci numa época em que as revistas femininas convencionais diziam às meninas que elas precisavam ser mais magras e bonitas. Agora, as revistas femininas convencionais dizem às meninas que os homens são melhores mulheres do que elas. Ai, que cansaço! Após a publicação de J.K. Rowling, a Glamour UK divulgou a seguinte declaração em 30 de outubro. No atual clima político particularmente hostil às pessoas trans, era vital para a Glamour celebrar essas mulheres, que são todas modelos incríveis. Ficamos indignados ao ver J.K. Rowling, criadora da série Harry Potter, criticando a capa. Rejeitamos categoricamente o uso indevido de pronomes de gênero por Rowling para se referir às nossas brilhantes estrelas da capa. A revista citou então a homenageada Monroe Bergford, que fez um discurso no evento da premiação Mulheres do ano 2025 Glamour UK. Encontramos-nos num momento profundamente perturbador e incerto da história. Já não se pode dizer que estamos a caminho do fascismo. O fascismo está aqui e cabe a todos nós protegermos-nos uns aos outros. Sim, proteger as dolls, mas também protegermos-nos uns aos outros. Embora todas nós aqui neste palco sejamos irmãs umas das outras, somos também as vossas irmãs, as vossas amigas e vossas aliadas. Protegemo-nos umas às outras. A proteção sempre será uma via de mão dupla. A demonização das pessoas transgênero não serve não apenas para segregar mulheres trans de mulheres cis e a comunidade trans da vida pública, mas também para segregar a sociedade de sua humanidade e, eventualmente, os direitos humanos de todos nós: segurança, dignidade, abrigo, privacidade, saúde, direito de protesto, liberdade de expressão e liberdade de discriminação são direitos que devem ser protegidos para todos nós. No entanto, as pessoas trans estão sendo negligenciadas pelo nosso governo em quase todos os aspectos. A transfobia é e sempre foi a ponta do iceberg. A violência que toleramos para qualquer um de nós é a violência a qual nos condenamos a todos. E eu achei assim que ela foi cirúrgica, porque realmente a gente está num momento que as coisas estão muito polarizadas, gente. E é sobre isso, enquanto um estiver sofrendo, o outro vai sofrer também. É a frase que eu sempre digo: enquanto o povo for contra o povo, não tem solução. A gente vai sempre perder. E aí essas ideias que o fascismo cria, que o conservadorismo da extrema-direita cria, é justamente para isso, gente, para desestabilizar a grande massa. Porque no fim, todas as minorias são a maioria.
quando você junta elas. E aí eles colocam a gente uns contra os outros, e aí fica nessa pataquada, nessa guerra, nessa palhaçada, sabe, de gente falando merda na internet, de gente com influência falando merda na internet, e aí fica difícil. E aí ela traz um outro ponto aqui, que a gente tá realmente numa área de falta de empatia e de dessensibilização. Inclusive eu vi esses dias atrás, era sobre uma outra coisa, mas é muito sobre essa coisa das crianças estarem completamente apáticas, sabe, as crianças estão imersas no mundo digital, elas não interagem mais, elas não têm mais empatia umas com as outras, elas não têm mais empatia para com os pais, para com a família, e na internet elas estão tendo acesso a coisas muito prejudiciais para a saúde delas, muito prejudiciais para quem está em volta delas, sabe, principalmente com essas pílulas red pill espalhadas por aí, sem regularização nenhuma, sem regulamentação nenhuma na internet. Essa semana que eu estava lendo, uma criança triturou um gato numa live no Discord. Isso é insano, isso é insanidade. "Ai, porque a gente não pode mais fazer o que quiser na internet, a internet era um lugar livre". Gente, a internet ainda é um lugar livre, mas existem limites. Aquela frase, o seu limite acaba quando o do outro começa, ainda se faz necessária, sabe, ainda é vero. O limite da criança acabava na vida do gato, e ela ultrapassou esse limite. Ela matou o gato ao vivo, o gato vivo, sabe. Essa criança era uma matéria falando que alguém falou, né, que a geração que estamos criando uma geração de sociopatas. E aí a matéria estava, sensibilizando, né, falando: não é bem assim, uma geração de sociopata, mas sim uma dessensibilização", enfim, estava explicando essa coisa da dessensibilização, porque sociopata, né, é uma questão ali, genética e enfim, tem outras coisas envolvidas. Mas realmente, gente, que era essa que a gente está vivendo de perseguição, de ataque às outras pessoas, de individualismo extremo. Não dá, não dá. Para finalizar essa aspas enorme da matéria que eu abri aqui. O primeiro trailer de Harry Potter da HBO gerou reações mistas, com Rowling celebrando a proibição de atletas transgênero femininas nas Olimpíadas. Que semana foi aquela no final de março de 2026? Rowling teve uma breve reação ao primeiro teaser da nova série baseada em seus romances e muito a dizer sobre uma decisão recente que permite apenas mulheres cisgêneros competirem em esportes femininos nas Olimpíadas, que será feito por meio de testes de detecção do cromossomo Y, realizados com saliva ou urina. Na internet, muitos criticaram a nova série Harry Potter, considerando-a simplesmente desnecessária ou prejudicial. E aí a matéria acaba. De vez ela ir focar no trabalho dela ali, que é a série que está sendo criada, né, o novo desenvolvimento do trabalho dela, não. Ela foi falar uma coisa que ela não tem nada a ver, que ela não entende nada a respeito, que não impacta na vida dela, sabe. Ela nem é atleta, sabe. Ela não tá competindo com pessoas trans. Eu não sei que bicho papão é esse que tem na cabeça dela que ela está competindo com pessoas trans e isso não é uma realidade, sabe. Isso não é uma realidade. É um artifício ali que a extrema direita, o fascismo criou, que enfiaram na cabeça dessas pessoas fracas da ideia que pessoas trans estão competindo com pessoas, eh cis num geral, sabe, num geral. Por isso que ela pegou isso pra ela, porque pra ela as pessoas trans estão competindo, é o lugar dela. Tipo, ela poderia estar ali se ela quisesse. É isso que ela tem na cabeça dela, que aquele lugar era pra ser dela, se ela quisesse. Não dá, sabe, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E é um absurdo, sabe. E envolve tantas questões, tantas camadas, tanta discriminação, tanta merda. Essa história das Olimpíadas também, que eu nem vou me aprofundar aqui, o foco aqui é Harry Potter. Mas enfim, é um momento sombrio e complicado e difícil, sabe, não tá legal, não tá sendo bacana. E aí voltando, né, nessa questão do boicote, na questão da receita, né, do dinheiro que eu falei, etcétera. Eu assisti os filmes, reassisti agora, de forma pirata, piratation, no meu piratation que eu tenho aqui pra assistir as coisas, porque tem coisas que eu quero assistir e simplesmente não tem no streaming, ou tem no streaming que eu não pago e eu não sou obrigada a pagar tanto streaming, tá virando uma máfia essa merda. Mas enfim, esse é o meu jeitinho de, né, não deitar pra essa merda. Assisti tudo pirata, justamente pra não financiar a transfobia dessa maligna, porque ela realmente está usando o dinheiro dela para financiar, grupos antitrans, projetos antitrans lá fora,
e não dá, sabe, não dá. Uma pessoa que faz isso publicamente e que assume que faz isso, não tem como gente, não tem como separar o autor da obra, nesse caso, porque a obra ainda está dando dinheiro para ela, a obra ainda está financiando coisas que são contra a minha vivência e eu não posso fazer isso, não dá, não dá. A minha amiga até me perguntou outro dia se hoje eu consumiria alguma coisa e a resposta para mim é simples, é não, não vou consumir, porque não é isso, é dar dinheiro diretamente na mão dela para ela financiar um projeto que hoje poderia acabar com a minha vida, sabe. E não existe isso, não vou dar esse tiro no meu pé, e eu não vou assistir a série. Se um dia me der na telha, eu vou assistir pirateado, porque eu me recuso a dar dinheiro pra essa cretina. Porque assistir essas coisas dela no streaming, nos canais oficiais, é realmente dar dinheiro pra ela. Consumir as coisas dela é realmente dar dinheiro pra ela, sabe. E aí tem outro post aqui, mas esse é rápido, prometo, prometo. Esse episódio tá ficando um pouquinho longo, mas vale a pena, vai. É uma discussão válida, vai. Nem só de supérfluos vive esse podcast. Vamos lá. Uma outra matéria que eu trouxe aqui do G1, que 2 diretoras se recusaram a participar da série. Diretores de Black Mirror e Loki dizem que rejeitaram o trabalho em Harry Potter por transfobia de J.K. Rowling. As diretoras de TV Hailey Paquin, Black Mirror e Kate Herron Locke afirmaram que negaram trabalhos na série de Harry Potter por causa do que classificam como transfobia da autora dos livros do personagem, J.K. Rowling. Conhecida também por The Great, Paquin publicou nesta quinta-feira em seu perfil no Instagram uma conversa que teve em abril, na qual alguém a perguntava se ela aceitaria trabalhar na série do Bruxo. De acordo com a revista Variety, era um agente da diretora. Nem ferrando, ela parece respondendo de uma maneira um pouco mais enérgica. É simples assim dizer não para financiar a transfobia, escreveu na publicação. Aaron, que também dirigiu o episódio de Sex Education e Margot está em apuros, comentou e apoia o colega. Respeito e amor para você, Ali. Me perguntaram 2 vezes e eu tive que explicar porque a minha resposta nunca vai mudar de um não. A matéria traz um pouco dessa questão mais polêmica que a outra matéria trouxe, mas de forma bem mais resumida. As visões de Rowling. As acusações contra a autora ganharam força em 2020, quando Rowling publicou um ensaio no qual argumentava que a identidade de gênero ameaça o conceito de sexo biológico e a segurança de espaço para mulheres cis, que é aquela questão da competição na cabeça dela. Ela também é conhecida pelo uso proposital de pronomes incorretos nas redes sociais. Foco na palavra proposital, ela faz de propósito. A britânica utiliza sua influência e recursos financeiros para financiar causas jurídicas e políticas no Reino Unido contrárias à autoidentificação de gênero. Entidades de direitos humanos classificam esse lobby como um ataque direto aos direitos civis e à proteção da população transgênero. Em 2025, ela chamou a atriz Emma Watson, conhecida por interpretar Hermione na série de filmes de Harry Potter, de ignorante sobre essas questões. Atores da franquia já declararam que se afastaram da autora por sua postura. Então tem que ser isso. Quando essas diretoras receberam o convite para trabalhar na série e disseram não, é sobre isso. É sobre lá a mina que tira a capa e faz a capa sem o nome da bonita e faz dinheiro em cima, sabe? É sobre o boicote mesmo a ela e as ideias dela. E aí, e tudo que tem a ver com esse universo. "Ai, que saiu um novo livro. Ai, saiu não sei o quê. Ai, saiu não sei o que promocional". Esses dias mesmo eu vi uma marca de boné, uma marca de moletom. Vi, ai, vai relançar no cinema com potes, copos, baldes especiais, negócio. Gente, tudo que tiver a ver com a série. Ai, parque lá na Disney, sei que tudo que você consumir desse universo em coisas oficiais, esse dinheiro está diretamente financiando práticas antitrans, projetos antitrans, grupos antitrans, porque é isso que ela está fazendo com a fortuna dela hoje. Por mais que, ela já é rica, um dinheirinho aqui não vai fazer diferença. Vai sim, gente, porque se cada pessoa pensar assim de forma e é justamente esse pensamento individualista que tá, né, nos trouxe até essa situação hoje, até esse cenário macro hoje, porque não dá mais, sabe, o pouquinho é o que a moça ali na outra matéria, esqueci o nome dela, falou, a agressão que a gente aceita para uma pessoa, no futuro se torna agressão para todo mundo, sabe, não é uma coisa pequena, isso está sendo provado, sabe, isso não começou hoje, isso começou lá atrás, com pessoas falando: "Ah, isso não vai fazer diferença", e hoje a gente está onde a gente está. Realmente tem que existir um boicote mesmo, não consumo mais coisas oficiais. "Ai, vai ter repórter", eu nem curto, pra vocês terem uma ideia, eu nem curto, de ranço, eu peguei ranço
das coisas. Não dos filmes em si, sabe, mas eu peguei ranço de ver gente, ainda fomentando e engajando essas coisas, porque o dinheiro tá indo para o bolso daquela vadia, e ela tá financiando projetos antitrans, não dá pra engolir isso, não dá. E ela é assumidamente transfóbica, sabe, não dá, não dá, não dá. E aí eu escrevi um pensamento aqui que eu tive essa semana. É tipo crescer e descobrir que aquele tio legal da sua infância é, na verdade, um conservador de extrema direita e pedófilo. Quando eu falei que eu tenho ranço, é da situação atual, mas eu ainda tenho um carinho pelos filmes, porque fizeram parte da minha infância, fizeram parte da minha informação, fizeram parte do meu imaginário enquanto mundo, enquanto pessoa deslocada. E aí, hoje em dia, ver ela fazendo isso é exatamente esse sentimento misto de, tipo, nostalgia e amor e ódio e indignação, sabe. É justamente você descobrir que uma coisa que era boa na sua infância, hoje em dia ela tem um significado completamente diferente e que você não concorda, que vai contra a sua existência. Não dá, sabe, não dá. É por isso que eu assisti tudo piratation, eu ainda amo os filmes, mas qualquer coisa atual que exista sobre esse universo, eu não vou consumir, eu não vou, aceitar, eu não quero saber, eu não quero colocar dinheiro nisso, nenhuma trufinha da Cacau Show eu quero. Não quero nada, nada, nada. Tudo que eu vejo, assim, na rua eu olho torto, já reviro os olhos, porque eu sei, me lembra, toda hora, tudo me engatilha, me lembra que essa vagabunda está agindo e trabalhando contra a minha existência, e não dá. Não dá pra eu concordar com isso, não dá. Não vamos terminar esse podcast com a energia pesada desse jeito não, não vamos não. Vamos agora voltar lá pra Prisioneiro de Azkaban, porque que ele é um dos meus favoritos, entendeu. Vamos esquecer dessa autora maldita e vamos aqui falar de Viagem no Tempo. Porque pra mim, a viagem no tempo, a teoria da viagem do tempo que tem em Prisioneiro de Azkaban é a melhor teoria que pode ter. É presente, futuro e passado acontecendo ao mesmo tempo. É tipo, a sua consciência pode estar no presente, mas ela já esteve no passado e ela vai estar no futuro. Os acontecimentos estão acontecendo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas a sua consciência é o que muda. E aí, isso pra mim, é o que mais faz sentido, porque o filme ele se explica. Que, tipo, você vai vendo que sem o passado não teria o futuro, sem o futuro não teria o passado, sem o presente, tudo ali tá conectado, tá interligado, tá ali numa engrenagem que funciona, que se explica, que a gente assiste o filme e a gente entende a viagem no tempo, sabe. Não é que nem aqueles filmes que você fica: "Meu Deus, mas agora ele estava ali, foi pra lá, agora ele tá em outro", não, você entende, ali o filme é é o que eu falei, o filme é redondinho, você entende a viagem no tempo. Você não fica perdida na viagem do tempo, você realmente entende. Eles fazem ali de uma forma tão simples, inclusive eu tinha que ver quem que dirigiu, porque eu sou péssima pra gravar nome de diretor de filme, gente, eu gosto dos filmes, lembro o nome de ator, mas nome de diretor eu sou péssima. Enfim, mas eu tenho que ver quem dirigiu, porque foi ali de uma forma muito minuciosa, muito direta, muito cirúrgica, que a gente consegue conceber a ideia de viagem no tempo. E aí eu lembrei de uma fala da Anitta, acho que foi no pod dela, que ela tinha esse sentimento em algum momento ali da vida dela, que ela falou que ela quando ela subiu no palco, o que ela se imaginava no palco, como se ela já estivesse ali, ou se já tivesse estado ali. Quando eu era pequena, eu passava nos lugares e eu falava, eu vou cantar aqui, eu vou cantar ali, eu vou cantar... É como se eu tivesse a certeza. Eu tenho um negócio meu que eu não sei explicar muito bem, eu vou tentar explicar. Que as pessoas veem o tempo tipo assim, né? O tempo, hoje, amanhã, depois de amanhã, não sei o quê. Dia após dia. Então, eu vejo o tempo assim, ó. Eu sinto o tempo, eu não vejo. Eu sinto o tempo, é tudo ao mesmo tempo, eu acho. Eu sinto que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, sabe assim? Sim. Tudo ao mesmo tempo, um ponto. Que, Mas tipo explique assim, isso... Eu vejo que, tipo, hoje, o amanhã, ou depois de amanhã, já tá agora acontecendo, entendeu? Sério? Você tem essa percepção eu real sinto assim? Que às vezes eu passo em lugares que eu consigo sentir a minha energia, eu ali, em outro dia. É como se esse tempo aqui, hoje tá acontecendo. Aí vamos supor que daqui 10 anos, eu vou estar aqui, vamos supor. Amém. Daqui 10 anos eu tô aqui. É como se eu, aqui agora, conseguisse sentir a minha energia do que eu vou estar aqui fazendo daqui 10 anos. Ela
falou ali que era mais ou menos isso, que era presente, passado e futuro acontecendo ao mesmo tempo. Isso que mudou foi a consciência dela, que a consciência dela estava em outro tempo e espaço, mas aquilo ali estava acontecendo, seja no passado, no presente ou no futuro. E eu entendi quando ela falou isso, porque eu também tenho essa coisa, mais ou menos assim, eu tenho essa perspectiva, esse feeling. E aí eu costumo me ver onde eu estava há minutos atrás. Então, por exemplo, se eu t quando eu estudava no ensino médio, tinha que atravessar uma passarela para pegar o ônibus de volta para casa na rua da frente. E aí eu ficava de frente para a rua que eu estava. Eu via o caminho que eu fiz até chegar no ponto de ônibus para pegar o ônibus para ir para casa. E aí eu realmente eu via assim, imaginava, né, eu andando, passando, subindo a passarela, atravessando a passarela, descendo e chegando aonde eu estava naquele momento. Era como se eu visse mesmo, toda a minha trajetória e visse o presente, visse o passado, visse o futuro, porque eu era o futuro, eu estava vendo o passado, eu estava vendo eu era o futuro daquele passado, eu sendo o presente. Então é uma coisa de doido, assim, que eu imagino, às vezes eu tô aqui sentada no sofá, eu vou na cozinha, volto, aí eu olho, assim, pra cozinha, eu me imagino indo, voltando, agora eu tô aqui, eu estava ali há segundos atrás. Tenho essa coisa, não sei por que eu sempre tive isso, mas eu sempre tive essa loucurinha na minha cabeça. E ainda tem meio que um efeito especial. Eu fico imaginando meio que aquele efeito do 47 Ronins, não sei se vocês já assistiram, mas tem um efeito, assim, meio de aceleração de tempo, de dilatação do tempo, um efeito visual, assim, você tem que assistir pra saber do que eu tô falando. E aí tem 2 comparações que eu faço quando eu penso nessa questão de viagem do tempo, no Azkaban, etcétera, que é Stranger Things e as partículas de luz do mundo invertido, que meio que, tipo, você tá ali, mas não tá, quando você tá no mundo invertido, né, e vice-versa. Se você assistiu ali a série, você vai lembrar que tem uma parte ali que, dependendo do que você interage no mundo invertido, as pessoas no mundo comum, no mundo normal, conseguem ver. E aí é meio que isso, estar ali e não estar, aquele espaço e tempo. Quem assistiu a última não, eu acho que isso é falado antes até, que a Hawkins do mundo invertido, ela é no passado. Tem essa questão de espaço-tempo ali também, tipo, é o passado, o presente, o futuro ao mesmo tempo, no mesmo lugar, mas não ocupando o mesmo espaço. Tem ali toda essa questão. E também tem outra comparação, que é Dark, que junta, né, a Dark, na minha opinião, ela junta essas 2 teorias, passado, presente e futuro ao mesmo tempo, mais linhas do tempo alternativas. Essa teoria das linhas do tempo alternativas é, para mim, a mais pesadinha, assim, é mais complicada de entender, que a gente fica mais: "Espera aí, sou meio burra, não estou entendendo". Porém, juntando todas essas teorias e Dark também se faz explicar isso, porque Dark eles fazem de uma forma que você tem que prestar atenção, Dark não é fácil de compreender, mas você tem que prestar atenção para entender que ali, mesmo que tenha várias linhas do tempo diferentes, presente, passado e futuro também estão encralacados, também estão, engatilhados, também estão ali todo emaranhado, mesmo que em linhas de tempo diferentes, sabe, porque uma coisa está juntando a outra e um acontecimento de uma linha do tempo interfere na outra, então é meio que uma linha do tempo big que vai se dividindo em linhas do tempo menores, assim, e aí uma coisa vai encarrilhando a outra, um efeito dominó, tá tudo junto e misturado. Se você prestar atenção, você vai entender. E aí tem essa brincadeira que eles fazem no final do símbolo do infinito, né, que as 2 linhas do tempo formam a linha do infinito. Ali eles estão falando só de 2 linhas do tempo, mas a gente fala demais. Enfim. E aí, juntando toda essa exploração de linhas do tempo que eu tenho no meu consciente, de coisas que eu já consumi, eu acho que isso explica. Eu acho que é uma teoria muito, 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 muito plausível, assim, não plausível que seja realidade, né, mas é como eu acho que o universo funciona, presente, passado e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo, outras linhas do tempo podem ser que estejam acontecendo ao mesmo tempo, mas e alguns dos nossos acontecimentos influenciam naquela linha do tempo e na outra, etcétera, como tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas a nossa consciência não tem acesso a isso, a gente não está apto a compreender todo essa questão ainda, né, pode ser que a gente evolua, né, o que eu acho difícil, porque dito tudo que eu disse aqui, a gente tá meio que regredindo, né, eu acho, assim, tem uma galera meio burra, para não dizer coisas piores, enfim.
Mas eu acho que são teorias, assim, plausíveis. E eu só acho que entendi de fato a teoria de Dark, porque eu tinha esses outros conteúdos que eu consumi, que eu compreendi, assim, e aí Dark fez muito mais sentido pra mim. Talvez tudo faça sentido. Agora quando eu assisto coisas de linha do tempo, eu analiso não só o que está acontecendo naquele momento, eu analiso o que pode acontecer e o que aconteceu, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. É uma loucura, gente, é uma loucura. A minha cabeça já é toda perturbada. E aí enfia a viagem do tempo no meio, fica complicado. É babado, é babado. E vocês? Me contem. Qual teoria vocês gostam mais? O que vocês entendem de viagem no tempo? Vocês entendem viagem no tempo? É, menina, é babado. E sobre a transfóbica? O que vocês acham? O que vocês pensam? Comentem aqui. Acho que esse episódio está longuíssimo. Eu vou calar minha boca. Depois eu vou me fuder pra editar isso aqui. Mas é isso, gente. Entreguei aqui um pouquinho mais de conteúdo pra vocês, tá? Vamos ali consumir, vamos divulgar, vamos comentar, vamos engajar, vamos curtir. Indica para aquela pessoa que você pensa que está precisando ouvir isso, sabe? Que você acha que essa pessoa devia estar ouvindo isso. Essa pessoa gostaria de estar ouvindo isso, eu gostaria que essa pessoa estivesse ouvindo isso. Então, comente, seja aqui lá no Instagram, engajem o conteúdo da gata, tá? Um beijo, espero que vocês tenham gostado do episódio. Até a próxima!